Isso aí, pessoal, estamos chegando devagarinho. O Zuka ainda está fazendo uma transmissão lá, então tem uma galera, vou inverter a câmera, assistindo lá ainda. Deixa eu diminuir aqui, muito bem. Mas enquanto isso, enquanto a galera vai chegando aí, um abração pessoal de Minas Gerais, um abração. Então, estão escutando bem o áudio aí, tá certinho? Tá travando não, né? Então, dá um ok aí nos comentários aí. Legal, legal. Seja bem-vindo, Goiânia. Tamo junto. Então, conforme aí vai o pessoal chegando, compartilhem no Twitter, convidem seus amigos. A galera do Meia aí, já morei no Meia, é verdade, aqui no Rio de Janeiro, um bairro do Rio de Janeiro. Excelente bairro, por sinal. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, vão aproveitar, convidem seus amigos, compartilhem no Twitter. E a gente vai batendo um papo agora bem informal nesse início sobre questões de metodologia de estudo. Uns 5 minutinhos para dar tempo do pessoal chegar, tá certo? Dá tempo do pessoal chegar. E aí, daqui a 5 minutos a gente inicia efetivamente a transmissão de hoje, que se refere a quê? Se refere a crime impossível. Tá? Um tema que normalmente os livros eles são bem superficiais, tá certo? E infelizmente as provas mais difíceis, tal como prova de delegado, Ministério Público, magistratura, para quem vai fazer Goiás, a banca de Goiás é uma banca um pouquinho mais complexa, Distrito Federal também, banca complexa, banca difícil, Polícia Federal também é uma banca aí que está vindo um pouquinho mais pesada. Fique esperto nesses temas, é um tema que para quem vai fazer Goiás a CESP gosta muito. Tá? Mas isso a gente vai deixar daqui a 5 minutinhos. Antes disso, principalmente para os meus alunos que fizeram aí o ciclo de estudos, eu tenho um projeto chamado Ciclo de Estudos, que a gente seleciona alguns temas que têm uma incidência alta nos concursos públicos e a gente faz um treinamento diferenciado online, resolvendo questões discursivas, objetivas, com videoaula, com material de apoio, construído tudo em cima de questões. Então, especialmente para essa galera que fez o ciclo de estudos, alguns alunos me perguntaram, professor, como a gente responde ou como a gente estuda para a gente poder ter essa bagagem para poder responder questões discursivas. Porque uma coisa é você chegar numa prova objetiva e você olhar as assertivas e chutar. Muitas vezes você vai por eliminação, não é chute, chutar é injustiça, mas muitas vezes você acaba indo por eliminação. Eu acabo eliminando algumas assertivas que eu tenho dúvida e vou lá naquela que está com certeza certa ou que está com certeza errada. E aí os alunos me perguntam, mas como é que eu chego numa prova discursiva, como eu chego com conteúdo numa prova discursiva? Isso vai tudo depender da sua metodologia de estudo. Se você está estudando só para uma prova objetiva, é uma forma de estudo. Agora, se seu concurso ele também tem uma prova discursiva, e quando eu falo prova discursiva, pode ser aquele estilo de prova que tem uma redação, temática de direito, pode ser um estilo de prova que tenham questões de direito penal, de processo penal, ou como aqui no Rio de Janeiro, em que você tem questões de todas as disciplinas, até de medicina legal, até de direito civil, uma prova mais difícil por causa disso, até prova oral de medicina legal nós temos aqui no Rio. Então, essa metodologia de estudo vai determinar o seu sucesso na fase do concurso ou não. Não quer dizer que você não saiba o conteúdo, você sabe, mas muitas vezes a forma como você estuda determina isso. Então, para você chegar na sua prova discursiva e você ter sucesso, você deve fazer uma metodologia de estudo que em algum momento ela comporte você produzir o seu material de estudo. E cada professor, cada aluno dá um nome diferente. Alguns chamarão isso de caderno. Estará em Goiás? Estarei lá no aulão do professor Adelante, dando um aulão de véspera para a prova de Goiás. Estarei aí em Goiás sim. Já fui até, na minha época de concurseiro, fiz uma prova para Goiás, fui aí fazer prova, cidade muito boa, cidade maravilhosa.
Então, a forma como você vai estudar, como você vai produzir o seu material, vai determinar o seu sucesso lá. É necessário, e eu sei que é difícil fazer isso, mas é necessário que você produza algum material de estudo seu. E o que eu quero dizer com material de estudo? Né? Alguns chamarão isso de caderno, outros chamarão isso de uma resenha, outros de apontamento. Eu prefiro chamar de fichamento. Fichamento por quê? Porque você não precisa copiar. Na realidade não é cópia do livro, porque senão você estuda pelo livro, né? Você vai produzir ali os tópicos, os pontos, né? Um resumo muito resumido, para ser até tautológico, repetitivo, um resumo muito resumido, né? Para que te facilite, quando chegar perto da sua prova discursiva, você ter a praticidade de fazer uma revisão muito rápida. Eu me lembro muito bem quando eu fui fazer minha prova discursiva, eu sou delegado aqui no Rio, né? Para quem não sabe, eu me lembro muito bem que, por exemplo, direito penal parte geral, eu tinha todas as matérias fichadas, né? Eu tinha um caderno produzido de todas as matérias, e nesse caderno eu tinha os conceitos, eu tinha a natureza jurídica dos institutos, eu tinha a posição majoritária dos tribunais superiores, eu tinha as controvérsias, eu tinha também a posição da banca, tá certo? Então, você chega perto da prova ali, um dia antes da prova, você vai revisar o quê? O seu caderno, o seu material. E aí eu fui para a prova, foram 3 dias de prova, né, você fica numa antessala aguardando, e aí o pessoal tenso, enquanto estavam lá todo mundo tenso, discutindo, eu estava lá com o meu calhamaço, né, as minhas fichas, as minhas folhas, eu fazia o fichamento numa folha de ofício normal, né, eu estava ali com mais ou menos umas 20 folhas, 20 a 30 folhas, frente e verso, e comportava direito penal todo, parte geral todinha, né? Em outras 15 folhas eu tinha as controvérsias de parte especial, mas outras 15, 20 folhas eu deveria ter as controvérsias de leis extravagantes. Óbvio, você vai, conforme você vai estudando, vai agregando conhecimento, o teu resumo ele vai ficando mais enxuto. Quanto mais enxuto for o teu resumo, melhor, porque mais fácil será para você revisá-lo. Você revisa ele de forma mais rápida. Montes, como é a periodicidade da revisão dos fichamentos? Aí vai depender do seu grau de assimilação da matéria e da sua metodologia de estudo. Você pode fazer revisões quinzenais, revisões mensais. Eu gosto muito de fazer revisões temáticas. Então, se eu separei segunda-feira, toda segunda-feira para estudar direito penal, toda segunda-feira, antes de eu começar a estudar direito penal, eu vou pegar meu caderno e vou dar uma folhada, tá? Para eu poder lembrar a matéria. Isso vai te dar uma memória topográfica dos assuntos, né? E você vai ter uma memória gráfica da matéria no aspecto macro. Quando você chegar na tua prova, você olhar a questão, discorra sobre crime impossível, você vai lembrar do fichamento que você fez. Por isso que o fichamento deve ser feito por você. Você não pode pegar o fichamento do amigo, não. E eu prefiro e sempre oriento que o fichamento seja feito à mão. Sei que muita gente gosta de digitar, mas isso prejudica, né, essa visão topográfica, espacial, gráfica da matéria. Tá certo? Então é importante que você produza o seu material. Todo mundo que passou em concursos difíceis, em que tem 3 fases, objetiva, discursiva e oral, todo mundo utilizou em algum momento um fichamento, utilizou em algum momento um caderno, tá certo? Montes, o pessoal perguntou aí, quanto tempo demora isso? Quanto tempo demora para produzir um fichamento? É a parte mais demorada e mais difícil de todo o teu processo de estudo, tá? Porque você só consegue fichar aquilo que você sabe minimamente, né? Então o que eu oriento o candidato? O fichamento ele é algo cíclico, tá? Você não consegue fazer um fichamento inicialmente perfeito. Então vamos supor que você começou a estudar direito penal hoje, nesse exato momento, né? O que você tem que fazer? Pegar ou uma apostila, pegar uma sinopse, pegar um resumão, para ter uma visão macro da matéria. Você não vai passar com isso, mas isso vai te dar uma visão macro, né? Uma visão geral. E aí sim você vai para um livro intermediário, é difícil. Aí sim você vai para o livro da banca, se você souber a banca, né? Seja bem-vindo, professor Edésio, delegado aqui no Rio. Um abraço. Sigam o professor Edésio, @Edésio Ramos. É um excelente professor aí de Direito Penal. Tamo junto aí, Edésio. Um abraço para você, meu amigo.
Então, é importante que você, né, faça o seu estudo de forma progressiva, tá certo? Para que aí sim, daqui a 6 meses, daqui a um ano, para quem está começando hoje, né, daqui a um ano para quem está começando hoje, ou 8 meses, você vai ter um fichamento perfeito. O que é o fichamento perfeito? É aquele fichamento que tem o conceito dos institutos, que tem a controvérsia, que tem a posição dos tribunais superiores e que tenha, eventualmente, se você souber quem está na banca, a posição da banca. Esse é o fichamento perfeito. E aí, depois que você estudou o tema no livro, você não volta mais para o livro, a não ser que você tenha uma dúvida. Você sempre vai voltar ao seu fichamento nas revisões periódicas. É assim que você vai ganhar conteúdo para chegar na hora da prova, você ter conteúdo. Essa é uma fase. Você primeiro tem que ter conteúdo. Segundo, né, que é o trabalho que a gente faz no ciclo de estudos, é o trabalho que eu faço com os meus alunos em questões discursivas. Você tem que saber como escrever esse conteúdo. Essa é uma outra parte. Essa é uma outra parte. Vira e mexe eu faço algumas lives falando sobre como responder questões discursivas. Como responder questões discursivas, você parte do pressuposto de que primeiro você sabe esse conteúdo. Para você saber o conteúdo, você tem que ter lá aquele fichamento e a revisão periódica. A revisão periódica. Isso é só uma palhinha, porque alguns alunos meus me pediram isso, eu estou dando uma palhinha, mas eu prometo fazer uma live, dedicada exclusivamente a essa metodologia de estudo, tá certo? Exclusivamente os exercícios. Vai fazer. Os exercícios tem que fazer periodicamente. Então, depois que você acessou o conteúdo, você aprendeu o conteúdo, aí é violência, é resolver questões objetivas e questões discursivas. E além de resolver questões objetivas e discursivas, você tem que saber o porquê que você está errando a questão. Isso é importantíssimo, o porquê que você está errando a questão. Eu quando estudava não, porque eu continuo estudando, mas quando eu estava estudando de forma mais enfática para concurso, estudava com um grupo de colegas, e a gente fazia o quê? As questões que a gente errava, a gente fazia um estudo de por que que você errou essa questão. Você saber o porquê que você errou essa questão é importantíssimo. Por quê? Eu falava para os meus colegas de estudo, eu fico feliz quando eu erro uma questão. Por que eu fico feliz? Porque essa questão eu não admito mais que eu erre, inclusive no dia da prova. Então, quanto mais questões você errar no treinamento, melhor, porque quando chegar na hora da prova você não vai errar essa questão. Não é à toa que chegou lá na hora da prova, por exemplo, direito constitucional, graças a Deus eu gabaritei, penal foi a maior nota, mas por quê? Porque eu sei a matéria? Não, simplesmente porque eu fui treinado para isso, Então eu fiz um treinamento. É isso aí, é correr maratona. Você vai fazer um treinamento para chegar lá no dia você correr a maratona. Você não vai conseguir correr uma maratona todo dia, mas você vai conseguir correr a maratona no dia da prova. Tá certo? A gente volta numa aula, numa live específica, se der essa semana ainda, só para falar sobre metodologia de estudo. Mas eu quis reservar a live de hoje, que é de direito penal, crime impossível, para a gente poder dar esse toque, porque alguns alunos lá do meu ciclo de estudos me perguntaram, tá certo? Legal? Então, pessoal do ciclo de estudos, vou encaminhar as questões corrigidas até sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa, efetivamente, o pessoal já chegou, Nós já estamos aí com um público razoável. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar a nossa live efetivamente falando sobre crime impossível. Crime impossível, medicina legal vai vir aí, fica aí no próximo dia. Semana que vem a gente vai ter um ciclo de medicina legal, tá certo? Crime impossível é um tema que você estuda dentro de um pacote que eu gosto de chamar do intercrimes, tá certo? O intercrimes que é um pacote, é um combo que você estuda, a questão da tentativa, você vai estudar a desistência voluntária, você vai estudar o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e, efetivamente, o crime impossível. Mas o crime impossível, como está no final desse combo, normalmente os professores eles acabam, por uma questão de tempo, é normal isso, os cursos eles não disponibilizam muito tempo para cada disciplina, então os professores acabam ou falando muito rápido, ou simplesmente não falando dos principais pontos. E é um ponto que cai muito em prova. Então pega o teu Código Penal aí, se você não tiver com o Código Penal na mão, é importante que você esteja
Porque eu sempre faço o quê? Estudo os institutos lendo o texto de lei, que é outro ponto que você não pode negligenciar. Eu sei porque eu já fiz esse erro, né? Às vezes eu estava ali com todas as teorias na ponta da língua, mas não sabia o texto de lei. Ficava reprovado na prova. Fiquei reprovado várias vezes. Até você ser depois que você é aprovado, ninguém vai lembrar das tuas reprovações. Só vão lembrar da tua vitória. Vai parecer que você foi vitorioso a vida toda, tá certo? Mas abre aí no teu Código Penal o artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 vai trazer, né, todo o referencial teórico, toda a fundamentação no que se refere ao Instituto do Crime Impossível. Vamos fazer a leitura e a gente vai ler ele várias vezes nessa live de hoje. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tá? Então, nós vamos tirar daí a natureza jurídica, vamos tirar daí os elementos, a nomenclatura, todos os pontos controvertidos que podem cair numa prova, até difícil, são retiradas da leitura do artigo 17. Primeiro aspecto que eu quero pontuar com vocês, cai muito em prova, é a questão da nomenclatura. Tá? Você encontra aí nos livros e nas provas de concurso algumas expressões sinônimas de crime impossível. A primeira delas seria tentativa inidônea. Tá? Então vai anotando aí no teu caderno, no teu fichamento, tentativa inidônea. O professor Zaffaroni, ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferenciada, inclusive traçando diferenças com crime impossível, mas alguns livros colocam como sinônimo. Eu já vou entrar nesse ponto, que é a tentativa inútil. O pessoal já jogou aí. Legal, o pessoal tá esperto, né? Tentativa inútil, tentativa inadequada, a questão do quase crime, tá certo? Tudo sinônimo de crime impossível. Então fique esperto com essa nomenclatura, porque isso pode derrubar, às vezes, você que está estudando há um ano e meio, por causa de uma besteirinha, um texto de lei, trocar um e por um ou, né? Você acaba perdendo ali uma questão que faz diferença na hora da prova. Natureza jurídica. Fique esperto, natureza jurídica sempre cai nos concursos públicos. Qual é a natureza jurídica do crime impossível, da tentativa inidônea? É relativamente pacífico na doutrina, e eu diria que numa prova objetiva você deve seguir nessa linha, que nós estamos diante de uma causa de atipicidade da tentativa. Só ocorreria crime impossível ou só pode ocorrer crime impossível se eu, pelo menos, estiver ali com os atos executórios iniciados. Ou seja, dito de outra forma, se eu entrar na fase da tentativa. Tá certo? Então isso é muito impossível, isso é muito importante. Por quê? Fique esperto, o professor Zaffaroni, que é seguido em provas de concursos difíceis. Por quê? O professor Zaffaroni tem um livro que está esgotado no Brasil chamado Da Tentativa. Desse livro, todos os autores copiam. Todos copiam as coisas superficiais, tá? Porque ele é um livro só falando sobre tentativa. Tem um capítulo falando só sobre crime impossível. Tá? Então, várias questões de prova que são literalmente cópias desse livro. Teve uma questão agora no Ministério Público do Pará, falando sobre tentativa, que a cópia era do livro do Zaffaroni. O livro é Da Tentativa, um livro do professor Zaffaroni, que infelizmente está esgotado no Brasil. Você encontra aí na internet. É do Paraná, isso. Eu falei Pará, falei errado. É do Paraná. A última prova do MP do Paraná, se não me engano. Prova dificílima, nível de dificuldade absurdo. O cara tinha que ser muito fera em penal. Então, esse livro Da Tentativa ele está esgotado, mas se você procurar ali, fizer uma garimpada na internet, você vai achar alguns PDFs, tá certo? Mas para ler esse livro você tem que estar com um nível aí hardcore, você tem que estar com um nível alto, porque é um livro bem difícil, para você esmerilhar e pegar alguns pontos, tá certo? Lá com os meus alunos em módulos e no ciclo de estudos eu dou uma destrinchada nesse livro porque cai em prova, infelizmente. Tá certo? E o professor Zaffaroni, por que eu estou falando do livro? Ele tem uma peculiaridade. Ele vai falar que efetivamente só será a tentativa inidônea, ou seja, crime impossível, tentativa inidônea,
a rigor, as hipóteses de ineficácia absoluta do meio. Né? Por quê? Porque a absoluta impropriedade do objeto é a própria ausência do objeto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É a própria ausência do objeto. Então, se eu não tenho o objeto, o delito sequer entra na fase de execução. Né? Eu tenho uma figura do erro. O delito sequer entra na fase de execução. Então, a rigor, o Zaffaroni fala o quê? Que essa afirmativa de que eu teria uma hipótese de causa de atipicidade da tentativa, para o Zaffaroni, tá? Para o Zaffaroni, somente estaria correta nas hipóteses de idoneidade absoluta do meio, tá? Que é o que ele chama efetivamente de tentativa inidônea. Pois nas hipóteses de impropriedade absoluta do objeto, né, a absoluta impropriedade do objeto, eu sequer chego à fase da tentativa, porque eu não teria qualquer bem jurídico a ser atingido, que é o que ele chama de tentativa inútil. Tá certo? Mas a gente já vai voltar nisso mais na frente. Em provas objetivas, você ignora o Zaffaroni e vai tranquilo na posição majoritária. Se for uma prova discursiva, você tem que botar ali, né, esse pontinho de observação, que isso vai fazer uma pontuação aumentar, a sua pontuação aumentar bastante. Teorias que buscam explicar o crime impossível. Teorias que buscam explicar a tentativa inidônea. São 3 teorias, basicamente, que explicam isso. Os livros normalmente passam batidos nessas teorias e nas provas intermediárias a difícil cai muito. Né? São 3 teorias. A primeira teoria é a teoria subjetiva, a segunda teoria é a teoria objetiva e a terceira teoria é a teoria sintomática. Tá? A teoria objetiva, ela se subdivide em 2 teorias. Então, na realidade, o que cai em prova são o quê? São 4 teorias, porque a teoria objetiva, ela se subdivide em 2 teorias. Tem a chamada teoria objetiva pura e a teoria objetiva temperada, matizada ou moderada. Então, qual é o resumo dessa ópera? Eu tenho 4 teorias, vou explicar cada uma delas. A primeira é a teoria subjetiva, a segunda é a objetiva pura, a terceira é a objetiva temperada, moderada ou matizada, né? E a quarta é a teoria sintomática. Não começou há muito tempo não, começou uns 5 minutinhos, que a gente bateu um papo sobre técnica de estudos, então não perdeu muita coisa não, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pela teoria inicial, que é a teoria subjetiva. É uma teoria que tem como seu maior expoente, maior representante, von Bury, tá certo? Von Bury, é com V, mas se pronuncia F, von Bury. O que o von Bury desenvolve lá na teoria subjetiva? Ele vai falar que a punibilidade ou a punição da tentativa e, portanto, também do crime impossível, porque aquelas teorias que você estuda lá na tentativa, elas têm uma grande influência aqui no crime impossível, terão grandes influências na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, né? Então as teorias elas meio que se repetem em algum momento. A punição da tentativa ela encontra fundamento na vontade que o autor tem contrária ao direito. Né? E uma das consequências da utilização da teoria subjetiva é não diferenciar a figura da tentativa da figura do crime impossível. Porque se eu puno a tentativa pela vontade que o autor tem, eu estarei punindo o autor nas hipóteses em que o crime também for impossível, nas hipóteses da chamada tentativa inidônea. Tá certo? Essa teoria ela tem uma fundamentação a contrário senso, né? A contrário senso ela tem uma fundamentação de certa forma, né, numa falsa simetria, tá? É uma falsa simetria de que tal qual a ignorância de determinadas hipóteses objetivas do tipo exclui o dolo, né? A vontade, a suposição de que eu tenho uma vontade contrária ao bem jurídico, ao direito, né, faria afirmar esse dolo. Né? Então você trabalha com essa falsa simetria, né, que se a ignorância exclui o dolo,
a presença, ou seja, a consciência, representa a presença do dolo. Essa é a essência, o fundamento da teoria subjetiva. É uma teoria que foi utilizada em larga escala pelo tribunal alemão, larga escala, hoje não tem mais uma boa acolhida, tá certo? Por quê? Por causa dessa crítica que ela recebe, que é não diferenciar o crime impossível da tentativa, tá certo? Legal? Teoria subjetiva, então, fácil, bem fácil, não há maiores problemas. Vamos para a teoria objetiva pura. Teoria objetiva pura. A lei para a teoria objetiva pura, ela vem punir a tentativa, por quê? Porque aquela conduta gera um perigo ao bem jurídico tutelado. Então, se eu não tiver esse perigo ao bem jurídico tutelado, não há por que eu punir o delito tentado, né? Então só existirá perigo ao bem jurídico se os meios e os objetos forem aptos à produção do resultado. Olha a vinculação entre a teoria objetiva lá da tentativa com o que eu estou chamando aqui de teoria objetiva pura no crime impossível. Tá? Então, na realidade, se o meio ele for apto, o meio e o objeto ele for apto à produção do resultado, eu terei a tentativa. Se o meio for inapto à produção do resultado, eu terei a hipótese de crime impossível. Tá? Então, para quem está chegando agora, estamos falando sobre a teoria objetiva pura, que busca explicar a punibilidade ou não no crime impossível. Qual a crítica que a teoria objetiva pura recebe? A teoria objetiva pura não é adotada no direito brasileiro, tá certo? Não é adotada no direito brasileiro. Ela recebe qual crítica? De eu não diferenciar a questão dos meios e do objeto absoluta ou relativamente inidôneos. Sendo inidôneo, não importa se absoluta ou relativamente, eu excluiria a tentativa, excluiria a tipicidade da tentativa, né? Então, não é a teoria adotada no artigo 17, tá certo? A teoria efetivamente adotada no artigo 17, que tem a redação implementada após a reforma, que alterou toda a parte geral em 84, é a teoria objetiva temperada. Temperada, matizada ou moderada. E o que faz a teoria objetiva temperada? Ela continua levando em consideração a questão do bem jurídico. Porém, eu diferencio aquele meio relativamente inidôneo daquele meio absolutamente inidôneo. Eu diferencio aquele objeto que é absolutamente inidôneo daquele objeto que também é relativamente inidôneo. Então essa é a diferença em relação à teoria objetiva pura, né? Com que fazendo de certa forma uma moderação entre esses tratamentos, tá certo? Foi a teoria adotada pelo Código Penal em 84, mas não para por aí. Na prova eu já vi cair inclusive conceito difícil isso, porque os livros não falam, pelo menos os livros tradicionais, o que era a teoria sintomática e se nós já utilizamos em algum momento essa teoria. Olha como a violência do examinador às vezes é injusta, mas infelizmente a gente tem que jogar o jogo jogado, as regras do jogo. Não tem como a gente mudar a regra do jogo agora. Tu está querendo passar, então tu tem que passar, tu tem que trilhar esse caminho. Teoria sintomática. Essa teoria, ela, embora também adote a questão do bem jurídico como critério para punir ou não o crime, ou seja, responder pela tentativa ou não responder ser crime impossível, eu passo nas hipóteses de crime impossível, fique esperto, nas hipóteses de crime impossível, ele não responde por pena, mas responderá por uma medida de segurança. Então, o que a teoria sintomática faz? Nas hipóteses de crime impossível, nas hipóteses da chamada tentativa inidônea, inadequada, eu não puno o camarada com uma pena, mas ele receberá uma medida de segurança frente à sua periculosidade.
Então você vê que a teoria sintomática ela também se aproxima um pouquinho da teoria subjetiva. Ela está ali entre a objetiva e a subjetiva, né? Você punindo de certa forma o camarada pela periculosidade social que ele apresenta, né? E para você poder se lembrar disso, eu vou jogar na tua tela aí, vou inverter a tela, eu vou jogar a redação do Código Penal anterior à reforma de 84, para você ver que ele realmente punia com medida de segurança, né? Vou inverter a tela aqui, se travar, dá uma... Vamos lá. Essa é a redação do código de 40, não está no teu código. Isso é só para facilitar a tua memorização, tá? Vou pegar a caneta aqui para você poder... Vamos lá. Isso é só para facilitar a tua memorização. Então, o que hoje está no artigo 17 do Código Penal, antes estava no 14, que falava sobre crime impossível. Né? Então tem aqui, ó, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Eu estou com a mesma redação, só que ele faz aqui uma referência ao 76 e ao 94 do antigo Código Penal, né, antes da reforma. E aí ele vem aqui no 76, aplica-se a medida de segurança. Né? A medida de segurança também é aplicável na hipótese do artigo 14. Olha aqui, na hipótese do 14. Né? E fora dos casos já previstos, aplica-se a liberdade vigiada durante 1 ano, também lá na hipótese do artigo 14. Então vou voltar aqui. Não sei se você consegue perceber, né, que no Código de 40 eu utilizava qual teoria? A chamada teoria sintomática. Né? A chamada teoria sintomática. Legal? Então, isso, infelizmente, você tem que levar para a prova. Você tem que ter esse conhecimento. Deixa eu ajustar aqui. Você tem que ter esse conhecimento, porque senão cai uma questãozinha dessa na prova objetiva, como já caiu, provas difíceis, delegado, magistratura, promotoria, e você fica no meio do caminho. Legal? Tem algum artigo do Código que fundamenta a teoria objetiva? O artigo 17. Né? Abre o teu artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ele se filia à teoria objetiva moderada. Por quê? Porque ele restringe o crime impossível somente à ineficácia absoluta, diferenciando, né, a ineficácia absoluta ou a impropriedade absoluta do objeto daquela relativa, em que responde sim por tentativa. Tá certo? E aí a gente vai agora fazer o quê? Efetivamente estudar o que é meio e o que é objeto, relativa e absolutamente ineficaz, ou impróprio. Parece fácil, mas não é. Parece fácil, mas não é. Então nós vamos estudar isso nesse momento. Existem algumas teorias ou alguns critérios para você poder dizer se o meio ele é absoluto ou relativamente, se o objeto ele é absoluto ou relativamente impróprio. Tá certo? Mas primeiro vamos no início. O que é meio? Qual o conceito de meio? Tá bom? Meio não é somente o instrumento utilizado pelo crime. Tá? Não é. Isso é um conceito muito restritivo. A doutrina, ela expande esse conceito falando que meio para a prática do crime será tudo aquilo que o agente se utiliza para produzir o resultado. Falando de forma lato, ou falando de forma bem genérica, né, meio será o próprio comportamento do agente. Quem fala isso é o professor Zaffaroni. Né? Ele fala que meio não se entende de forma restritiva como um instrumento apenas, mas é a própria conduta que o agente realiza, é a própria conduta em que ele, e essa expressão é dele, que ele põe em marcha a causalidade no mundo físico. Né? Essa expressão é dele, então fique esperto que ele pode copiar, o examinador copiar isso para uma prova objetiva. Tá? E aí você tem um estranhamento ali. Isso é meio. Não tem maiores controvérsias, eu acho que é bem tranquilo isso. Agora vem a questão. Quando o meio será absolutamente ineficaz? Quando o meio será absolutamente ineficaz? Um conceito que os livros trazem, e aí a maioria dos livros
traz esse conceito de forma tranquila, eu terei o meio absolutamente ineficaz quando, pela própria essência dele, ou por sua natureza, ele seja incapaz de produzir o resultado. Por mais que você reitere aquela conduta. Por mais que você, entre aspas, tente de novo, que é o que a gente chama de reiteração da conduta, eu não conseguirei de forma alguma chegar àquele resultado. Tá? Então essa idoneidade, ela tem que ser avaliada sempre, olha a pegadinha de prova, no caso concreto. Sempre no caso concreto. Tá? Não existe fórmula abstrata. Um meio inidôneo para determinada pessoa pode ser idôneo, pode ser eficaz para outra pessoa. Tá certo? Pode ser eficaz. Exemplo, eu quero assassinar alguém utilizando açúcar. Açúcar não é um meio, a princípio, idôneo para praticar homicídio. A princípio. Porém, se no caso concreto eu tiver uma pessoa diabética e efetivamente eu ministrar açúcar para essa pessoa, dependendo do caso concreto, esse meio pode ser um meio idôneo. Eu não terei crime impossível. Então observa que o crime impossível você não avalia em abstrato. Você sempre avalia ele no caso concreto. Essa é a primeira regrinha que tu tem que fazer, tu tem que trazer para a explicação. É uma regrinha fácil. Tá? Agora vem o ponto, vem o pulo do gato. Como eu faço essa avaliação? Dito de outra forma, qual o momento que eu faço essa avaliação? Eu faço essa avaliação levando em consideração um momento ex ante. Dito de outra forma, a avaliação deve ser realizada ex ante, antes do fato, ou a avaliação deve ser realizada ex post, depois do fato. São coisas distintas. Eu já não estou falando mais que eu tenho que avaliar levando em consideração o caso concreto. Isso é pressuposto. Levando em consideração o caso concreto, eu faço a avaliação da idoneidade do meio de forma ex ante ou ex post ao fato. Isso pode gerar uma dúvida e gera mesmo. Tá certo? Gera uma dúvida, gera mesmo. Por quê? O professor Zaffaroni, ele tem uma explicação que me parece muito rica, muito boa para você compreender isso. Muito boa. Ele vai falar o seguinte, quando ele está explicando o crime impossível, ele fala assim, que toda tentativa ela é idônea, ela é, a princípio, eficaz, se nos remetermos ao plano criminoso do autor no momento de empreendê-la, ou seja, antes de realizar a conduta. Nenhum criminoso vai praticar um crime sabendo consciente de que aquele crime não vai se realizar. Qual doutrinador falou isso? O professor Zaffaroni, que tem um livro chamado Da Tentativa, que é o livro citado por todos os doutrinadores no Brasil. Todos. Tá? Todos citam a fonte. Legal? Então o Zaffaroni fala o seguinte, toda tentativa ela será sempre idônea, o meio será sempre idôneo, se nós avaliarmos ex ante, levando em consideração o plano do autor, o plano criminoso do autor. Porém, ela será sempre inidônea quando havemos ex post como um acontecimento passado. Ex post. Isso no contexto do crime impossível. Porque sempre que eu olho depois do fato, o crime não se consuma. Seja por circunstâncias alheias à vontade do camarada, na tentativa, ou no crime impossível, quando o objeto ele é absolutamente ineficaz ou não. Então a avaliação ela não pode ser ex post. Ela não poderá ser ex post. Não poderá por quê? Porque sempre eu terei uma idoneidade, seja no crime tentado, seja no crime consumado. A avaliação, então, ela deve ser feita ex ante, mas não com o conhecimento que o autor tinha no momento do fato, porque senão ele sempre vai vislumbrar a hipótese de consumação do crime. Eu tenho que avaliar ex ante, considerando todos os elementos efetivamente
presentes no caso concreto. Vou te trazer o exemplo que já caiu em prova, que estava também no livro do Zaffaroni. Né? A vítima está com um colete ou uma couraça de proteção, né? E o sujeito, o autor do fato, quer matar a vítima. Ele quer matar a vítima com facada. Ele desconhece a existência do colete. Né? Então, ex ante, essa avaliação ex ante, ela é possível a consumação do crime para ele. Ele desconhece o colete. Se ele conhecesse o colete, com certeza ele não usaria uma faca, ele usaria uma arma de fogo, usaria outro meio, uma bomba, esperaria a vítima tirar o colete. Tá? Então o que o Zaffaroni fala? Eu tenho que fazer uma avaliação ex ante, considerando todos os elementos referentes ao meio e ao objeto. Legal? Então por isso que essa controvérsia entre o momento de avaliação ex post ou ex ante é amplamente dominante na linha do Zaffaroni, que eu tenho que realizar ex ante avaliação, levando, óbvio, representando, estando com a consciência do meio ser relativo ao absolutamente ineficaz, ou das condições do meio efetivamente. Tá? E para complementar, existe uma controvérsia, essa mais acirrada, se eu tenho que fazer essa valoração das condições do meio ou do objeto, levando em consideração o plano concreto do autor, ou seja, é uma idoneidade em concreto, ou se eu faço essa valoração no campo do plano abstrato, uma idoneidade em abstrato. Tá? Então, são duas controvérsias distintas. Primeiro, qual o momento que eu faço essa valoração? Ex ante ou ex post? Chegamos à conclusão aqui que é ex ante, porque ex post todo crime será um crime impossível, porque eu já sei, né, que o crime não deu certo. Então a avaliação é sempre ex ante, tá? Levando em consideração, representando todos os fatores referentes ao meio. Agora, essa avaliação da idoneidade, ela leva em consideração o homem médio, num plano abstrato, ou eu levo em consideração o plano concreto do autor, uma idoneidade em concreto? Predomina, embora isso seja muito controvertido, predomina que é a idoneidade em concreto, tá certo? Eu tenho que considerar as condições e a capacidade que o autor possuía no momento do fato, mas esse ponto ele é muito mais controvertido, tá bom? Acho muito difícil de cair esse ponto da controvérsia entre a idoneidade em concreto e em abstrato numa prova objetiva, né? Numa discursiva também acho que não façam uma pergunta dessa diretamente, talvez numa prova oral, tá? Talvez numa prova oral. Isso tudo é esmiuçado lá no livro do Zaffaroni. Tu não vê isso em livro nenhum. Aí chega lá na prova do Ministério Público do Paraná, cai uma questão de qual livro? A questão caiu da prova do Ministério Público do Pará, teoria antiga, caiu lá da tentativa, acho que foi isso, teoria antiga da tentativa, né, pedindo para discorrer o que era a teoria nova, a teoria antiga da tentativa. Não existe isso em livro nenhum no Brasil. Livro nenhum no Brasil tem um livro do Zaffaroni, que é traduzido, mas não existe isso em livro manual nenhum, em livro nenhum que estudante faça leitura para concurso. Só tem no livro do Zaffaroni, tá certo? Só tem no livro do Zaffaroni. Então, infelizmente, eu tenho que dizer, por mais que você goste ou não, tá certo? Por mais que você goste ou não dessa questão. Legal? Então, você tem que ficar esperto nisso. Tá? Essa discussão entre idoneidade em concreto e em abstrata, ela é um pouquinho mais intensa, ela é um pouquinho mais problemática. Tá? A ineficácia, ela será relativa quando o meio, embora normalmente ele seja capaz de produzir o resultado, naquela hipótese ele foi incapaz de produzir, né? Ele falha naquela hipótese. E eu me lembro muito bem de um caso concreto que eu apreciei, né? O camarada ele foi pego com uma arma que, quando eu peguei a arma de fogo, eu olhei e falei, essa arma não funciona. É uma arma cheia literalmente de elásticos, né? Que você acionava o gatilho, a arma não funcionava. E aí eu olhei e falei, caramba, a arma tá quebrada, né? A arma quebrada, que não tem eficácia nenhuma, não tem potencialidade lesiva, então não cabe a prisão em flagrante.
Aí eu chamei o preso e falei assim, meu amigo, porra, tu tá com uma arma quebrada? Como é que tu vai andar com uma arma quebrada na rua? Ele, não, doutor, a arma não tá quebrada não. Ela funciona, quer ver? O senhor bota o dedo aqui, segura essa pecinha daqui e aciona o gatilho e vai ver que vai funcionar. Ou seja, o meio, ele não era absolutamente ineficaz, né? Ele era relativamente ineficaz. Não funcionava para mim, né? Mas talvez, se eu acionasse o gatilho 30 vezes, uma vez ele ia disparar. Então, nessa hipótese, eu não tenho crime impossível. Não tenho crime impossível, né? Graças ao autor do fato, ele foi preso em flagrante. Graças a ele, porque eu também não ia saber, né? E quando eu fui requisitar a perícia, eu especifiquei isso. Olha, a arma ela é relativamente ineficaz para produzir disparo, né? Para realizar o disparo, tem que colocar o dedo aqui, segurar o elástico daquela forma. Para o perito, quando chegar lá e fazer o teste, ele efetivamente dá no laudo que a arma era relativamente eficaz. Senão, não tem crime. Crime impossível. Não há potencialidade lesiva nenhuma. Tá certo? Não há potencialidade lesiva nenhuma. Então fique esperto, porque essa questão do meio ser relativa ou absolutamente eficaz, isso pode cair numa prova. Isso pode cair numa prova, tá bom? Por exemplo, um outro exemplo trazido também é a questão do açúcar, para você usar o açúcar no lugar de veneno para matar o diabético. O açúcar ele é um meio, pelo menos, relativamente eficaz. Dependendo da quantidade de açúcar que você ministra ao diabético, né, junto com outros fatores, ele pode vir a falecer. Então eu não posso dizer que é um meio absolutamente ineficaz. Nessa hipótese, para o diabético, ele o será relativamente eficaz. Tá? Fique esperto por causa da questão do açúcar para o diabético cai muito em prova. Já vi isso cair umas 3, 4 vezes em prova. Tá certo? Legal? E aí vamos para a questão de uma nomenclatura que costuma cair também. A questão da tentativa irreal. Tentativa irreal ou tentativa supersticiosa. Toma cuidado. Você tem que olhar para a prova e saber que tipo de banca você está lidando, né? Tentativa irreal ou tentativa supersticiosa. Alguns doutrinadores, as provas normais vão tratar isso como sinônimos. Tá? Vão tratar tentativa real supersticiosa como sinônimo de crime impossível, como sinônimo de tentativa inidônea. Tá? Quem faz isso? Zeyshek, lá no direito estrangeiro, Zeyshek, Otto, Bauman, né? Aqui no direito brasileiro tem um livro muito bom de um professor aqui do Rio, né? Teoria do Delito, livro do professor Bruno Pinheiro, né? Ele também cita isso como sinônimo. Tá? Um livro que está até quase esgotado aí, mas é um livro muito bom sobre teoria do delito, bem resumido. Tá? Para a prova ele ajuda bastante. Porém, né, você vai pegar doutrinadores como Zaffaroni, Maurat, Rudolph, tudo direito estrangeiro, que diferenciam tentativa inidônea da figura da tentativa irreal, da tentativa supersticiosa. E aí, se eles diferenciam, você tem que saber a diferença, porque pode ser que na prova o examinador cobre essa diferença, né? Então, o que seria essa tentativa irreal, essa tentativa supersticiosa? Não é crime impossível, para quem diferencia, óbvio. Ela vem a ocorrer quando o sujeito ativo, né, ele crê, o Cirino também diferencia, ele crê, né, que está se valendo de forças cuja existência você não pode explicar cientificamente. O pessoal já jogou aí. São forças que não há uma explicação científica de causa e efeito. Tá? Então ele acredita, por exemplo, em bruxaria, ele acredita lá que se ele pegar o bonequinho da pessoa e enfiar as agulhas, a pessoa vai morrer. Então isso não chega nem a ser crime impossível, porque não há uma relação de causalidade científica explicada sobre isso. Tá certo? Se valer de sortilégios, espíritos, duendes, forças do pensamento, forças mágicas, tá? No crime impossível tem que ter uma relação de causalidade possível. Tá? Essa relação de causalidade ela tem que ser explicada cientificamente. Tá? A bruxaria, por mais que você acredite, a gente respeita a religião, mas religião não é algo explicado cientificamente, você explica pela fé. Então essas forças que são explicadas pela fé, tá?
você não poderia atribuir a figura da tentativa inidônea à figura do crime impossível. Tá? Toma cuidado para você não confundir. Tá? Toma cuidado para você não confundir, porque na tentativa inidônea, eu suponho erroneamente, fique esperto aqui, eu suponho erroneamente que forças reais, que forças que existem, possam colaborar para a realização do tipo, né? Por exemplo, eu pego uma substância e eu acredito que aquela substância ela vai produzir uma reação abortiva. Só que na realidade a substância que eu peguei é açúcar, né? Só que eu acreditava que fosse outra substância. Tá? Essa hipótese é tentativa inidônea. A hipótese da tentativa irreal, da tentativa supersticiosa, é quando eu acredito em forças que eu não posso atribuir uma relação de causalidade científica. Tá? Vou praticar o aborto por meio de reza, né? Por meio de sortilégio, de espírito. Essa é a figura da tentativa irreal. Desculpa, da tentativa irreal, da tentativa supersticiosa. Com a ressalva de que grande parte da doutrina entende isso como sinônimo. Tá? Joga tudo no mesmo pacote. Tá certo? Mas doutrina mais técnica, doutrina mais especializada, entende de forma a diferenciá-los. Legal? Então vimos o meio relativamente e absolutamente ineficaz. Vamos ver agora aquele objeto que é absolutamente impróprio ou relativamente impróprio. Tá certo? Para a gente poder caminhar aí para daqui a pouco o encerramento da nossa live. Já estamos aí com 50 minutos de transmissão. Primeiro, o que é o objeto? Objeto é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Essa é mais fácil. Objeto é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Ele será esse objeto absolutamente ineficaz quando, primeiro, ele não existir no caso concreto, né, e por isso, por consequência, não for possível que esse bem jurídico venha a sofrer lesão ou um perigo de lesão. Então, não tem no caso concreto a possibilidade do objeto, da existência do objeto material. Tá? Por isso, por essa razão, que o Zaffaroni faz a crítica que eu citei lá no início da live. Se eu não tenho objeto, né, na realidade, o delito não chega a sequer entrar na esfera da tentativa. Então, na realidade, eu não teria nem crime impossível, mas é uma crítica que só ele faz. Tá? Eu estou te falando isso porque numa prova discursiva, ou eventualmente, dependendo da banca, numa prova oral, você pode ser perguntado isso. Mas, para provas objetivas, eu acredito que isso não caia. Mas se cair também, tu está preparado. Tá certo? Se cair também, você está preparado. Legal? Então, é por isso que o Zaffaroni fala que nessa hipótese, na realidade, eu não teria uma causa de atipicidade. Na realidade, ele defende que a natureza jurídica não seria de uma causa de atipicidade da tentativa, mas sim uma causa pessoal de exclusão da sanção ou da punibilidade. Mas ele é minoritário, tá certo? Ele é minoritário. Então, por ser minoritário, a gente sempre vai com a maioria, né, para não ter maiores problemas. Tá? Agora aqui, olha, pouca gente fala sobre isso. E eu já vi cair em uma prova. Mas se caiu em uma prova, pode cair na próxima. O que é erro de tipo ao revés? Erro de tipo ao revés. Tá? Erro de tipo ao revés é o exemplo que eu acabei de dar. É o que nós chamamos de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. O agente supõe, ele erra, ele se equivoca, ele crê erroneamente na concorrência de um elemento objetivo, ou seja, na concorrência de um objeto sobre o qual vai recair a conduta que não existe. Esse é o chamado erro de tipo ao revés. Exemplo para facilitar para você. O punguista, o furtador, que coloca a mão no bolso da vítima para subtrair o dinheiro, só que a vítima naquele momento não tinha dinheiro nenhum. Entrou na fase da tentativa? Não. Na realidade é crime impossível. Sequer ele tinha dinheiro. Sequer ele tinha dinheiro. Eu vou disparar uma arma de fogo contra uma pessoa morta, crendo eu que ela está viva. É o que o Zaffaroni chama de erro de tipo ao revés. Tá? Toma cuidado, porque a nomenclatura às vezes cai em prova. Tá?
preste atenção, eu não estou falando que sempre que a vítima não tiver dinheiro no bolso, será crime impossível. Não falei isso. Eu falei que se a vítima não tiver dinheiro, será crime impossível. Porque pode ser que ela não tenha dinheiro no bolso direito, que o cara botou a mão, mas ela tem no esquerdo. Aí nessa hipótese, o objeto ele não é absolutamente impróprio. Eu não tenho aí a absoluta impropriedade do objeto. Eu tenho uma relativa impropriedade do objeto. É uma relativa impropriedade que fará, nesse exemplo, incidir a tentativa. Tá? Isso foi, inclusive, questão de provas de delegado aqui do Rio. Né? Se não me engano, eu não sei se caiu na minha prova, na prova seguinte, não sei se foi 2009 ou 2012, acho que foi 2012, que o camarada ia roubar uma mercearia, né? Violência, grave ameaça, foi 2012? Tá bom, então o pessoal já levantou a bola, foi 2012. E aí eu já aproveito e emendo em outra controvérsia. Ele ia roubar a mercearia, chegava lá para roubar a mercearia, no caixa, o cara estava acabando de abrir a mercearia, não tinha dinheiro nenhum. E aí ele ia embora. Né? Um dos fatores questionados na prova era se era crime impossível tentativa. Tá certo? Se era crime impossível tentativa. E aí você entra no ponto de discussão, que era o que o examinador queria que você abordasse, para a gente já caminhar para o fim da nossa transmissão, que é a questão do crime impossível nos crimes complexos. Como é que fica o crime impossível nos crimes complexos? O roubo é um crime complexo. Tá? Eu vou te trazer a posição da doutrina e vou te trazer a posição da jurisprudência, que era o que o examinador queria na prova. A doutrina, que me parece corretíssima, né, ela nos traz a seguinte argumentação, a seguinte explicação. Se o camarada não tinha dinheiro, eu tenho uma absoluta impropriedade do objeto, ele não responderá pela figura do roubo tentado. Né? Para o roubo, eu tenho um crime impossível, mas ele responde eventualmente, né, pelos delitos residuais, pelo porte de arma, pelo eventual constrangimento que ele possa ter gerado, pelo cerceamento da liberdade que ele possa ter gerado às pessoas, mas pelo crime patrimonial ele não responde. Tá? Essa é a posição amplamente dominante da doutrina que me parece, frente à sistemática de todo o código, das teorias que nós estudamos, da teoria objetiva matizada, moderada, mitigada, a resposta correta, que era a resposta que o examinador queria. Mas a jurisprudência, eu vou dizer que ela é tranquila, se não pacífica, inclusive do STF e do STJ, de que no crime complexo, em especial no roubo, né, o mero emprego da violência já afasta o crime impossível. Então, no crime complexo, o início da execução já se daria com o emprego da violência. Então, por isso, eu já estaria ali iniciada a execução e não teria crime impossível. Olha, eu não me convence, não é uma explicação racional, mas você vai encontrar lá no STF, por exemplo, o STF citando isso, o STJ citando isso, afastando a figura do crime impossível, quando eu já entrei ali no emprego da violência, da grave ameaça. Me parece equivocado, tá? Me parece equivocado, tá bom? Por fim, para a gente poder fechar o caixão, vamos falar sobre a questão do flagrante preparado, tá? Que é a súmula 145 do STF. Primeiro, há uma controvérsia muito grande contra o sentido do que vem a ser flagrante preparado. Né? Se flagrante preparado efetivamente é a mesma coisa que flagrante provocado, ou não, se flagrante preparado é sinônimo de flagrante esperado. Por quê? A súmula 145, pelo menos pela posição majoritária da doutrina, ela seria aplicada apenas para as hipóteses de flagrante provocado. Qual o conteúdo da súmula 145 do STF? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Entendendo essa preparação como provocação, eu vou lá e monto todo um cenário para induzir, estimular, né, a prática criminosa, e eu fico ali de tocaia para impedir a consumação do delito. É o chamado delito de ensaio, perfeito.
Então, nessa hipótese do delito de ensaio, do flagrante provocado, do delito putativo por obra do agente provocador, né, eu teria a aplicação da súmula 145, posição amplamente majoritária na doutrina. E aí você tem que saber se o examinador está tratando a expressãozinha flagrante preparado como sinônimo de flagrante provocado ou não. Para outra posição da doutrina, que, por exemplo, é minoritária e sustentada pelo professor Rogério Greco, ele entende que tanto na hipótese do flagrante esperado quanto do flagrante provocado, eu aplicaria a súmula 145. Tá? Flagrante esperado é aquela hipótese em que eu sei que a infração vai acontecer, mas eu não participo em nenhum momento para induzir, instigar, provocar aquela situação, eu simplesmente fico aguardando ela ocorrer. Né? É o dono do estabelecimento comercial que suspeita que um dos seus clientes, um dos seus empregados, está subtraindo, e ele faz o quê? Coloca câmeras no local e fica esperando. Isso é o flagrante esperado. Esse é o flagrante esperado. O flagrante provocado é se o mesmo dono do estabelecimento ele pega aquela notinha de R$100 e coloca ali em cima da mesa e vai dar uma voltinha. Ou seja, você observa que ele atua ativamente para, de certa forma, induzir e instigar. O outro não, ele está passivamente aguardando. Né? A posição majoritária é que somente no flagrante provocado eu teria a incidência do crime impossível. Né? A súmula 145 do STF. Tá bom? Flagrante provocado é sinônimo de qual flagrante? De flagrante nenhum. Né? Porque flagrante provocado não é flagrante delito. Né? Flagrante forjado é quando os órgãos, aparatos policiais ou qualquer outra pessoa, na realidade, eles praticam um crime. Forjando a situação do flagrante, vai lá e coloca a droga no bolso da pessoa, coloca a arma na mão da pessoa. Esse é o flagrante forjado. Isso é crime, na realidade. Isso é crime. Agora, o flagrante preparado, que tem essa discussão de saber o que é flagrante preparado, se é flagrante esperado ou se é flagrante provocado, se você considerar como provocado, incida a súmula 145, posição majoritária. Para o esperado, não incide a súmula 145. Com exceção, como eu estava falando, do professor Rogério Greco, que ele entende que incidirá a súmula 145 sempre, independente dele ser provocado ou esperado. Para ele, nas duas hipóteses, incide a súmula 145. Tá bom? Por exemplo, o professor Bittencourt, César Bittencourt, ele diz que o flagrante preparado é sinônimo de flagrante esperado. Quem fala isso é o professor Bittencourt, né? E que eu não aplicaria a súmula 145 só para o flagrante provocado. O Greco, nesse ponto, ele é minoritário. Tá? Nesse ponto, ele é minoritário. A súmula 145 só consideraria crime impossível a hipótese do flagrante provocado, que é chamado como delito ou crime ou delito de ensaio, delito putativo por obra do agente garantidor. Legal, pessoal? Então batemos aí 1 hora de live. Acredito aí que a gente tenha estudado 80% a 90% de todas as controvérsias que possam cair numa prova para você. Tanto numa prova objetiva, discursiva ou numa prova oral, no que se refere a crime impossível. Tá? Não vou ter a pretensão que a gente falou 100%, porque aí é muita pretensão de qualquer professor, mas pelo menos aí 80%, 85% você abordou. Aí o que você pode fazer? Entra lá nos sites na internet, filtra as questões de concurso público, tem vários sites que fazem isso, e joga lá crime impossível. Testa, vai resolver as questões. Você vai ver que se você não gabaritar, você vai estar muito próximo a isso. Porque o teu estudo tem que ser dessa forma. Você estuda o conteúdo e vai treinar a questão. Depois que tá bem em questão objetiva, vai fazer o caminho inverso. Você vai fazer questões de provas discursiva. Vai discorrer sobre as teorias, vai discorrer sobre os conceitos. Legal? Amanhã a gente vai fazer uma live de medicina legal. Tá certo? Amanhã a gente fará live em medicina legal, se dependendo do horário, por volta de 8 horas da noite. Tá certo, galera? Então, fica um abraço para vocês, tá bom? Convidem os amigos, divulguem a live, fica no ar durante 24 horas,
Tá? E amanhã nos encontramos novamente para falar sobre medicina legal. Um abração e até a próxima, pessoal.